Olá, tudo bem? Neste vídeo eu vou tratar da pluralidade dos mundos habitados, que é o quinto princípio básico do Espiritismo. Este é o 15º e último vídeo desta série sobre os princípios básicos do Espiritismo. E eu confesso que eu só estou gravando esse vídeo em particular para cumprir o que eu me propus a fazer, porque a refutação a esse princípio básico é tão óbvia, tão evidente, que chega a ser assim meio infantil. O subtítulo Pluralidade dos Mundos, do Livro dos Espíritos, ele começa com a questão 55. A pergunta: são habitados todos os globos que se movem no espaço? Resposta: sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais, orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. Eu já disse algumas vezes, eu acho que mais lá no meu antigo canal, que eu li o Evangelho pela primeira vez aos 8 anos de idade. Depois disso eu li ele muitas outras vezes, li a Bíblia toda algumas vezes e estudei o Evangelho em profundidade, estudei história, aprendi o grego koiné, li todos os apócrifos disponíveis e estudei a opinião de biblistas de várias correntes de pensamento diferentes. Uma coisa que sempre me chamou a atenção nos Evangelhos foi a má vontade explícita dos evangelistas, os autores do Evangelho, as pessoas que escreveram os Evangelhos, a má vontade deles para com os fariseus. Dá a impressão de que os fariseus eram pessoas da pior espécie. Só depois de muito estudo eu fui perceber que essa má vontade deles era o retrato do conflito de opiniões e da disputa de poder vigente na época em que os evangelhos foram escritos. O cristianismo, antes de ser cristianismo, era uma seita judaica. E uma seita judaica que rivalizava com a seita dos fariseus. Então, tanto os fariseus quanto mais tarde as diversas correntes protocristãs ficavam trocando farpas através dos seus escritos e atribuindo esses escritos a discípulos de Jesus. Todos os escritos tinham como autor algum discípulo de Jesus, mesmo que já tivesse passado 3, 4 séculos que os caras tinham morrido. Aliás, as descobertas que eu fiz através da crítica textual do Novo Testamento foi o primeiro motivo que me levou mais tarde a romper com o Espiritismo. Eu descobri coisas a respeito da formação dos textos que compõem o Novo Testamento, principalmente os Evangelhos. Descobri coisas com um grau de certeza tão grande que me levou a duvidar de Emmanuel, de Humberto de Campos, do Divaldo e de toda essa papagaiada que falam sobre Jesus, sobre o apóstolo Paulo, sobre Maria Madalena e outros. Simplesmente ficou evidenciado que o que eles falam não é verdade. Mas isso é outra história. Vamos voltar para o Kardec. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque hoje, não pertencendo mais a um sistema de crenças fechado, tendo revisitado toda a obra de Kardec, tendo lido ou relido obras do chamado moderno espiritualismo, mais tarde apropriado pelo kardecismo, eu vejo hoje que muitas das respostas dos supostos espíritos, como essa que eu acabei de ler, essas respostas estão fazendo referência a respostas de outros supostos espíritos de outras escolas espiritualistas, do espiritualismo anglo-saxão ou moderno espiritualismo. São discussões através de comunicações. Muitas das respostas têm maldadezinhas embutidas, porque, diferentemente daquilo que garganteou Kardec, nunca houve nenhum consenso nas comunicações dos espíritos, a não ser, é claro, entre os supostos espíritos dos supostos médiuns amigos de Kardec. Eu não vou fazer citações agora para não deixar o vídeo mais longo e cansativo, mas no futuro talvez eu venha a demonstrar algumas das muitas discordâncias entre as diversas escolas espíritas do tempo de Kardec e pouco posteriores a Kardec.
O que interessa registrar aqui é a resposta do Espírito. Ele diz que sim, né? Que todos os globos que se movem no espaço são habitados. Todos. Vamos ver agora o comentário de Kardec. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Qual é o objetivo final da providência? Eu não sei. Você também não sabe. Kardec também não sabia. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas Kardec pensava que sabia. Continua ele. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo, a esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recriarem à vista. Como eu tenho repetido ao longo dessa série, Kardec julgava tudo com critérios utilitaristas. Se nós vemos que há astros no céu, esses astros certamente devem ser habitados, pois Deus fez tudo o que existe e ele não faria nada que não tivesse utilidade, né? Kardec, um senhor já entrado em anos, né? Ele não tinha percebido ainda que a utilidade das coisas são atribuídas por nós, humanos. Eu imagino, só imagino assim, uma viagem, né? Imagino se Kardec fosse de um outro planeta, né? Um Kardec ET, que chegasse à Terra e aterrissasse ali no litoral brasileiro, né? Está ali na beira da praia, um ET Kardec. Kardec ET, como você preferir. Então ele fica ali impressionadíssimo, né, com a riqueza do nosso litoral. Um valor certamente incalculável, né, ele diria aos seus correspondentes ETs. Mas ele não veria essa riqueza na paisagem, na água cristalina do mar, no calor do sol, ou no conjunto das belezas naturais, né? Ele iria se encantar com a areia, né? Como ET, ele não conheceria areia, não saberia o que é areia, mas acreditando que Deus não faria nada que não fosse útil, ele iria pensar que cada grão de areia é uma espécie de chip de alta tecnologia, né? Imagina o Kardec, então, Kardec ET, comunicando a sua descoberta, né? Assim, não sabemos ainda a utilidade que dão a esses formosos grânulos de dióxido de silício, mas certamente há de ser empregada nas mais altas tecnologias. De outro modo, tal conjunto de partículas seria obra do acaso. E que é o acaso? Nada, não é? Brincadeira. Quando Kardec diz, né, quando ele diz que acreditar que só haja vida na Terra é duvidar da sabedoria de Deus, ele está julgando a sabedoria de Deus de acordo com a sua pretensa sabedoria. Ele acha que porque ele pensa que tudo tem que ter utilidade, certamente Deus também deve pensar assim. Eu quero deixar claro que eu acredito que haja vida em outros planetas. A probabilidade indica que sim, mas esse assunto nunca me inquietou. A Terra já me dá trabalho suficiente. Aliás, né? Continua Kardec, então. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada com exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. Kardec falava em milhares de milhões de mundos semelhantes. Hoje, falar em bilhões já é uma cifra modesta. É claro que deve haver vida em outros planetas, mas daí a afirmar que todos os globos que se movem no espaço são habitados, vai uma distância muito grande. Questão 182. Pergunta: é-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Resposta: nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las e semelhante revelação os perturbaria. Olha a pretensão da resposta. Nós, os espíritos, como se alguma vez
como se alguma vez os supostos espíritos tivessem dito alguma coisa que os pobres humanos encarnados, inferiores, já não soubessem. E o suposto espírito, na verdade, algum suposto médium carente de atenção, né? Para dar uma resposta dessa, só pode ser alguém muito carente. Ele dá essa resposta, que à primeira vista pode parecer uma resposta muito prudente, mas logo em seguida Kardec passa a falar sobre a vida em Marte e Júpiter. Como diria Boris Kazoy, isso é uma vergonha. Questão 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo do que a outros? Resposta. Habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos como os homens à terra. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. Né? Segundo os espíritos. Segundo os espíritos. Kardec não diz segundo alguns espíritos, né? Ou segundo a maior parte dos espíritos. Kardec diz segundo os espíritos, dando a entender que se trata de uma unanimidade. Segundo os espíritos de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é dos de habitantes menos adiantados física e moralmente. Marte lhe estaria ainda abaixo. Marte, segundo os espíritos de Kardec, é um planeta habitado por espíritos inferiores aos terráqueos. No livro Cartas de uma Morta, que é o segundo livro publicado por Chico Xavier, quando Chico tinha apenas 25 anos de idade, livro este atribuído ao espírito da sua mãe, Maria João de Deus. Nesse livro, a suposta mãe do Chico conta com detalhes a vida em Marte, que ela afiança ser muito superior à vida na Terra. Dorme com esse barulho. Esse livro foi escrito em 1935. 20 anos depois, um médium polêmico, mas que causou sensação no meio espírita, causando furor na FEB, por vender mais do que os autores tradicionais da época. Estou falando de Hercílio Mais, o suposto psicógrafo do espírito Ramatiz. Ele publica um livro intitulado A Vida no Planeta Marte. A essa época, 1955, Chico Xavier já era um médium consagrado, né, tendo publicado livros atribuídos a André Luiz, como o best-seller Nosso Lar, e tendo publicado os romances mediúnicos de Emmanuel. Ninguém a essa altura se lembrava de que o Chico tinha inventado vida superior em Marte. Ninguém se lembrava mais disso. Mas todos os intelectuais espíritas caíram de pau em cima de Ramatiz. Na segunda edição desse livro de Ramatiz, ele oferece uma breve explicação aos espíritas que o acusaram de contrariar Kardec, já que, para Kardec, a vida em Marte seria inferior à vida na Terra. O argumento dele, do Hercílio Mais ou do Ramatiz, é que Kardec não afirmou nada peremptoriamente, né, tendo feito uso do verbo no modo condicional, né? Assim, a Terra é dos de habitantes menos adiantados física e moralmente. Marte lhe estaria, no condicional, ainda abaixo. É uma explicaçãozinha sem vergonha, né? Kardec vive repetindo que a obra não é dele, é dos espíritos. Você que é kardecista e que muito nobremente assiste os meus vídeos, apesar das minhas brincadeiras sem graça, assiste os meus vídeos para conhecer as críticas e com isso aperfeiçoar a sua argumentação, você se irrita quando eu fico dizendo que a obra é de Kardec. Para os kardecistas ou para os espíritas de um modo geral, a obra não é de Kardec, a obra é dos espíritos. Não deveria importar, então, que Kardec use o verbo no condicional, já que ele afirma que, segundo os espíritos, né, de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é dos de habitantes menos adiantados física e moralmente. Marte lhe estaria ainda abaixo. Ele diz os espíritos e não menciona em nenhum momento qualquer discordância
que pudesse ter havido entre os espíritos a esse respeito. Nós temos, portanto, duas versões distintas para a vida em Marte. Para os espíritos de Kardec, a vida em Marte é inferior à vida na Terra. Para Chico e Ramatiz, ela é superior à vida na Terra. Quando sondas foram lançadas ao espaço para explorar Marte, encontraram um ambiente hostil à vida como nós conhecemos. É possível que possa haver micróbios no subsolo de Marte, mas nenhum tipo de vida mais elaborada. Eu lembro que no início de 2012, num curso dentro de um centro espírita, eu citei esse fato, né? O fato de que não foi encontrada vida em Marte e que Ramatiz e Kardec, na época eu não lembrei do Chico, lembrei só de Ramatiz e Kardec, que tanto Ramatiz quanto Kardec, portanto, eles estavam errados. Um colega, na época, citou o nome de uma suposta autoridade no assunto, talvez um cientista que eu não conhecia, não lembro o nome, que defendia que se houver vida em Marte, nós não conseguiríamos vê-la. Outra colega, um pouco mais enfática, quase pulou em cima de mim, dizendo que a vida lá é espiritual, que a ciência não sabe de nada. Então, calei-me surpreso, né? Não imaginava que a dependência em relação a uma crença pudesse chegar a esse ponto. O que eu não sabia, naquele momento, nem imaginava, é que esse ponto de vista é defendido pela maioria dos espíritas. Dizem que como a natureza de Marte é diferente, a vida lá é invisível para nós. Eu tenho certeza de que nenhum desses que flatulam esse argumento deslizante jamais havia concluído isso antes das sondas demonstrarem que não há vida em Marte, né? Essas teorias estapafúrdias surgem exatamente no desespero de ver suas crenças refutadas publicamente. A doutrina dá margem a esse tipo de escapatória? Não, curiosamente não. O comentário de Kardec, a questão 58, diz o seguinte: as condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos hão de ser adequadas ao meio em que lhes cumpre viver. É claro que pode haver seres encarnados mais desmaterializados, com corpos mais sutis em relação aos nossos, claro que sim. Mas, como diz Kardec, essas condições devem ser adequadas ao meio, ou seja, devem guardar proporções para com o meio. Ora, o que as sondas encontraram em Marte foi um solo material, denso, absolutamente visível e palpável. Não faz sentido alegar vida desmaterializada no mundo material denso, visível e palpável. Mais recentemente, eu já vi um espírita, aliás, muito inteligente, embora fanático. Eu vi um espírito tentar se utilizar da questão 57 como argumento. A questão 57 diz assim: não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á tenham organizações diferentes os seres que os habitam? Resposta: sem dúvida, do mesmo modo que no vosso os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Quem tenta se utilizar dessa questão como argumento quer fazer crer que, sendo a constituição física de Marte diferente da constituição física da Terra, os habitantes de Marte teriam organizações físicas diferentes das nossas. Não diga isso. Não diga isso. Tentar argumentar com essa questão é um atentado à própria inteligência. E você está mentindo para você mesmo, você não acredita nisso. A sua crença, ela pode ser importante para você, não tenho nada a ver com isso. Mas a sua crença não pode ser mais importante que a sua integridade moral e intelectual. A constituição física de Marte é diferente, mas é composta por aqueles mesmos elementos, da tabela periódica que nós conhecemos aqui na Terra. Os corpos dos marcianos, portanto, eles poderiam ser diferentes dos nossos, claro que sim. Talvez baseados em silício, em boro,
Mas de qualquer forma seriam certamente corpos visíveis e palpáveis. Vamos falar mais um pouquinho de Marte? Vamos, ó entusiasmo, vamos. No livro A Gênese, que é um verdadeiro compêndio de pseudociência, há nele um capítulo inteiro atribuído ao espírito Galileu. Eu já falei sobre isso e vou tornar a falar daqui a pouco. Nesse capítulo, que é o capítulo 6, intitulado Uranografia Geral, há nele o subtítulo Os Satélites. A questão número 26 diz assim: o número e os estados dos satélites de cada planeta têm variado de acordo com as condições especiais em que eles se formaram. Alguns não deram origem a nenhum astro secundário, como se verifica com Mercúrio, Vênus e Marte, ao passo que outros, como a Terra, Júpiter, Saturno, etc., formaram um ou vários desses astros secundários. O que o espírito, que não é espírito, o que ele está dizendo aqui é que Marte não tem satélites. Acontece que isso foi escrito entre 1862 e 1863. Apenas 14 anos depois, em 1877, foram descobertos os dois satélites de Marte, Phobos e Deimos. Hoje a FEB apresenta essas correções em notas de rodapé, do livro A Gênese. Mas se fosse corrigir todos os erros desse livro, seria preciso escrever um outro volume. Ele é um compêndio de especulações de cientistas e pseudocientistas da época. Não há nada de espírito nele. Todo o capítulo 6 do livro A Gênese, chamado Uranografia Geral, foi assinado pelo espírito Galileu. Quem supostamente manifestava o espírito Galileu era o astrônomo Flammarion, Camille Flammarion, na época um jovem de 20 anos de idade. Mais tarde, muitos anos depois, Flammarion vai reconhecer que tudo o que ele equivocadamente atribuía aos espíritos era fruto da sua própria mente. Ele diz assim: eu não demorei a observar que as nossas comunicações mediúnicas refletiam simplesmente nossas ideias pessoais e que Galileu, por mim, e os habitantes de Júpiter, por Sardou, são estranhos a estas produções inconscientes dos nossos espíritos. Produções inconscientes dos nossos espíritos. Flammarion está reconhecendo que não havia espírito nenhum se comunicando através dele. Outra declaração de Flammarion: há espíritas de uma fé cega que estão certos de estar em comunicação com os espíritos. Não há argumentação entre eles. Estes não me perdoam de não partilhar de forma alguma de suas certezas, que se tornam crenças religiosas em suas casas. Que coisa, hein? Só mais uma, para fechar. Quando Kardec morreu, Flammarion foi convidado para suceder Kardec. Ele dá um discurso no túmulo de Kardec e diz assim: o comitê me ofereceu suceder a Allan Kardec como presidente da Sociedade Espírita. Eu recusei, dizendo que 9/10 dos seus discípulos continuariam a ver, durante muito tempo ainda, uma religião mais que uma ciência. E que a identidade dos espíritos, ele coloca espíritos entre aspas, estava longe ainda de ser provada. Ele coloca espíritos entre aspas, afiançando que a identidade dos espíritos estava longe ainda de ser provada. E em relação a isso, nós vemos que nada mudou. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo 2 links. Um link do livro de Flammarion, de onde são tiradas essas citações em francês, e o link de um site sobre Flammarion que apresenta essas declarações já traduzidas. O que nós vimos até aqui? Os espíritos de Kardec diziam que os habitantes de Marte são inferiores aos habitantes da Terra. Chico Xavier, utilizando-se do nome da senhora sua mãe,
E Hercílio Mais, inventando um espírito com o interessante e pitoresco nome de Ramatiz, afirmam que os habitantes de Marte são superiores aos habitantes da Terra. O homem mandou sondas para Marte e que tipo de vida encontrou lá? Nenhuma. Nem inferior, nem superior à Terra. Os espíritas se convenceram de que não há vida em Marte? Não. Pelo menos boa parte deles não se convenceu. Afinal, o Chico é muito bonzinho. O Chico fez a caridade a vida inteira, né? E essas qualidades, né, ser bonzinho, fazer caridade, dar sopinha para pobre, consolar pessoas aflitas, isso, aparentemente, o impediriam de mentir ou de simplesmente viajar na maionese. E Kardec, por sua vez, era amparado pelos espíritos superiores da codificação, então ele não pode estar errado, não pode. Eu gravei 2 vídeos sobre os espíritos superiores de Kardec. Se você assistir, talvez o seu conceito sobre eles mude um pouquinho, pelo menos um pouquinho. Um deles é justamente Galileu, que Flammarion, seu suposto médium, confessou que era a produção inconsciente do seu espírito. Mas vamos continuar com a nota de rodapé de Kardec, a questão 188. Mais adiante, Kardec fala de Júpiter. Ele diz assim: muitos espíritos que na Terra animaram personalidades conhecidas disseram estar reencarnados em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição, e ha causado espanto que nesse globo tão adiantado estivessem homens a quem a opinião geral aqui não atribuía tanta elevação. Tudo que Kardec diz nessa longa nota de rodapé é tirado da edição de março de 1858 da Revista Espírita, de um artigo intitulado justamente de Pluralidade dos Mundos. Lá ele diz, por exemplo: de todos os planetas, o mais adiantado sob todos os aspectos é Júpiter. É o reino exclusivo do bem e da justiça, porquanto só tem espíritos bons. Pode fazer-se uma ideia do estado feliz de seus habitantes pelo quadro que demos de um mundo habitado apenas por espíritos da segunda ordem. A superioridade de Júpiter não está somente no estado moral de seus habitantes, está também na sua constituição física. Eis a descrição que nos foi dada desse mundo privilegiado, onde encontramos a maior parte dos homens de bem que honraram nossa terra por suas virtudes e talentos. Depois de muitas explicações, muitos detalhes a respeito da vida em Júpiter, Kardec continua, ele diz assim: quando se comunicam conosco, os espíritos que habitam Júpiter geralmente sentem prazer em descrever o seu planeta. Ao se lhes pedir a razão, respondem que o fazem com o fito de nos inspirarem o amor do bem, com a esperança de lá chegarmos um dia. Foi com essa intenção que um deles, que viveu na Terra com o nome de Bernard Palissy, célebre oleiro do século XVI, ofereceu-se espontaneamente, sem que ninguém lhe pedisse, para elaborar uma série de desenhos tão notáveis por sua singularidade quanto pelo talento de execução, destinados a dar-nos a conhecer, até nos menores detalhes, esse mundo tão estranho e tão novo para nós. Alguns retratam personagens, animais, cenas da vida privada. Os mais impressionantes, porém, são os que representam habitações, verdadeiras obras-primas de que coisa alguma na Terra nos poderia dar uma ideia, porque em nada se assemelham ao que conhecemos. É um gênero de arquitetura indescritível, tão original e, entretanto, tão harmoniosa, de uma ornamentação tão rica e tão graciosa, que desafia a mais fecunda imaginação. O senhor Victorien Sardou, jovem literato de nossas relações, cheio de talento e de futuro, mas de forma alguma desenhista, serviu-lhe de intermediário. Esse Victorien Sardou, a que Kardec está se referindo aqui, que fez os desenhos, que ele diz que não era desenhista, que fez os desenhos supostamente mediúnicos, tão elogiados por Kardec, ele é citado também por Flammarion
aquele mesmo que escreveu o capítulo 6 do livro A Gênese. Vou repetir o que eu falei agora há pouco. Flammarion falando: eu não demorei a observar que as nossas comunicações mediúnicas refletiam simplesmente nossas ideias pessoais e que Galileu, por mim, ou seja, o espírito que ele supostamente recebia, e que os habitantes de Júpiter, por Sardou, os desenhos que Sardou fazia, supostamente mediúnicos, são estranhos a estas produções inconscientes dos nossos espíritos. Na biografia chamada Allan Kardec, de autoria de Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen, nós encontramos esse apontamento a respeito de Victorien Sardou. Diz assim: logo no limiar dos seus estudos espíritas, Rivail, futuro Allan Kardec, conheceu aquele que seria um dos mais famosos dramaturgos franceses, Victorien Sardou. O encontro entre os dois se deu na casa do Sr. Roustan, situada na rua Tiquetone, número 14, onde a senhorita Jaffé recebia excelentes comunicações mediúnicas. Sardou tornou-se grande amigo de Rivail e pouco mais tarde revelava-se como médium, de que deram mostra os desenhos estampados na Revista Espírita de 1858. Esses médiums mais próximos de Kardec eram seus amigos pessoais. Sardou revelava-se como médium, um médium desmentido pelo seu amigo colega Camille Flammarion. Mas para Kardec, ele era médium. Se você tiver disposição, leia o artigo Pluralidade dos Mundos. Está na Revista Espírita do mês de março de 1858. Você encontra tudo isso disponível na internet. Poucas vezes ficou tão evidente a credulidade ingênua e quase comovente de Kardec quanto nesse artigo. O Espiritismo não tem autoridade nenhuma para falar sobre vida em outros planetas. Kardec defende que todos os globos são habitados porque ele é utilitarista, só por isso. Praticamente todas as comunicações dos supostos espíritos sobre astronomia e possível vida em outros planetas, quase tudo isso está equivocado. Flammarion, que era um cientista, percebeu alguns anos depois, com o avanço das ciências, percebeu que as suas suposições estavam erradas. Mas mesmo que ele, autor dessas suposições, tenha reconhecido seus erros, hoje, passados mais de 100 anos, os espíritas ainda querem defender o indefensável. Eu não tenho conhecimento na área, conhecimento suficiente para apontar todos os erros ditos pelos supostos espíritos no que se refere à astronomia, e esse também não é o meu propósito, longe disso. Mas mesmo alguém como eu sabe, por exemplo, que o movimento dos astros não é circular, como está dito lá, que os satélites não são o resultado do destacamento de matéria dos planetas, como está dito lá, e que o universo não é eterno, como diz a Gênese. Com isso eu termino então esta série de vídeos sobre os princípios básicos do Espiritismo. Num outro vídeo, eu vou deixar a minha impressão sobre essa série. Obrigado, muita força e paz para você.